Olá, bem-vindos aqui à nossa segunda live do 5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E o tema que nos reúne aqui hoje é um tema importantíssimo, né? Um tema, o protagonismo da mulher no agronegócio anticrise. Anticrise é a palavra que nos interessa, porque nós precisamos enfrentar aí uma enormidade de crisistas, os apaixonados pelas crises. E nós temos que fazer aqui a proposta da anticrise e com a presença aqui hoje de 3 convidadas espetaculares, maravilhosas, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas eu queria antes chamar a Carolina, que é a show manager desse nosso evento, para algumas informações aqui iniciais. Carol, por favor. Olá, Tejão, bom dia. Bom dia a todos. Eu hoje estou aqui para dar uma notícia bem importante por causa desse nosso cenário desafiador da pandemia, né? Nós todos do Congresso, a nossa curadoria junto com o Tejon, o nosso comitê com bastante gente, que a gente sentou várias vezes, conversamos muitas vezes, e devido a isso a gente mudou o nosso formato do Congresso. A gente buscou um formato inovador para comemorar os nossos 5 anos de Congresso, e não só do CNMA, mas também do AEMAI, e a gente vai fazer uma semana digital. Depois de muitas conversas, a gente resolveu preservar a vida de todos nós, das mulheres, dos jovens, porque não é brincadeira, né? Não é um problema do mundo, é um vírus que está aí, então a gente tem que cuidar, que é a nossa principal motivo é a vida, é a felicidade, é estar com todos, e provavelmente ano que vem o abraço vai acontecer. O abraço que a Rê sempre fala, né? Aí, essa semana digital, fizemos um formato pela manhã será do CNMA e à tarde será do YMI. As inscrições mudaram os valores, vai ser um valor menor, e uma parte das inscrições do CNMA será doado para entidades das mulheres que sofrem violências domésticas. Teremos mais informações no nosso site. Aos poucos a gente vai começar a divulgar tudo que vai acontecer durante todo o nosso congresso, durante esse período, todos os meses até o congresso. Vamos estar com vocês e vamos estar passando todas as informações, tá? O digital estará aí para todos, né? O nosso congresso será híbrido. Teremos alguns palestrantes com a gente, mestre de cerimônia, mediadores, e o resto será tudo de formato online, né? Os congressistas, o restante dos palestrantes, mas será de um formato com muito carinho, a gente vai fazer com muito amor para tudo dar certo, tá bom? Eu espero vocês nesse mundo digital para ver todos nós em outubro, que será do dia 26 ao dia 29, tá bom? Um beijo grande para todas vocês e boa live. Obrigado, Carol. Provavelmente nós vamos ter 2 milhões de mulheres esse ano aí, conectadas, hein? Vai ser um sucesso imenso. Mas olha, eu queria então apresentar aqui as nossas damas, ou como estávamos falando antes de começar, meninas, né? Mas damas de muito respeito, que a gente admira muito aqui para a nossa conversa, o protagonismo da mulher no agronegócio anticrise. Conosco aqui nós teremos hoje a Mônica Bergamaschi, que, além de ser presidente do conselho da ABAG, ela falou de Ribeirão Preto, mas não, isso acho que é do mundo, viu? Nossa ex-secretária da Agricultura, mas além disso, muito mais do que isso, uma estudiosa admirável, mulher do agronegócio que eu tenho o prazer de conhecer, e com certeza o seu conteúdo mental e estratégico é de uma importância gigantesca neste protagonismo da mulher
no agronegócio anticrise. Conosco também a Glaucimar Petkov, executiva do Bradesco, que tem se caracterizado por ser uma mulher guerreira e líder de visões humanistas sob o ponto de vista da angulação da mulher no desenvolvimento da sociedade. O engajamento na obra evolutiva humana, cuja obra humana, sem a verdadeira compreensão do que significa angulação feminina, não conseguiremos nunca ter. E a Glaucimar, numa posição importante, numa instituição financeira de dimensão planetária, como é o caso do Bradesco, tem realizado essa missão, essa nobre missão, e estará aqui conosco hoje também. E ela é apaixonada pela Minha Voz no Agro, né, que é um quadro criado no CNMA do ano passado, que eu admirei, me apaixonei. Eu sei que a Glauci é apaixonada por isso, e sem dúvida nós teremos muitas derivações importantes nisso. E conosco hoje uma descoberta extraordinária, a vice-governadora de Santa Catarina, a Daniela Cristina Rainer, que é, sim, uma mulher maravilhosa, porque eu descobri que ela nasceu na cidade de Maravilha, lá em Santa Catarina, e ela também, além de vice-governadora, já revelou aí dados da sua infância, da sua formação. Ela é uma produtora rural, tem uma atividade lá em Chapecó, a quem a gente manda abraço lá para aquele pessoal todo, a turma lá do Atílio, o pessoal lá do Lance Naster, a turma do Sistema Aurora, todos aqueles nossos amigos lá de todo o oeste de Santa Catarina. Mas agora vice-governadora do estado inteiro, né? Do estado inteiro. Perfeito. E ela coordena está com um grupo também de mulheres do agro de Santa Catarina, que é um estado exemplar, sim, do ponto de vista sociológico, econômico, e que nós temos muitas coisas para aprender. Antes de passar aqui para a nossa primeira entrevistada, que vai ser a Mônica, é importante ressaltar no mundo presenças muito interessantes de mulheres na liderança, né? E uma delas que está fazendo um sucesso planetário é a Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia. A Nova Zelândia está dando simplesmente, não é de agora, um show também em todo o assunto dos lácteos. Orquestrou uma organização láctea da Nova Zelândia, simplesmente espetacular nesse campo da orquestração do seu agronegócio. Mas mulheres, né, executando a nobre missão, que é a missão efetivamente feminina, e aqui, homens que nos acompanham. Não tem nada contra homens. Não é que a mulher é melhor que o homem. A mulher é só mais evoluída, ligeiramente mais evoluída. Uma brincadeira aqui para a gente começar. Bom, primeira palavra eu queria destinar a Mônica Bergamasco, porque ela é a nossa intérprete na liderança dessa visão sistêmica de agronegócio, e o depoimento dela com relação à presença feminina nesse foco, que é a luta anticrise. Mônica, vamos começar com você, então, por favor. Meu querido amigo Tejon, primeiro, muito bom dia. Agradecer imensamente aí aos organizadores do 5º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio pela oportunidade de participar aqui da segunda live desse grande movimento. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Quero também cumprimentar minhas colegas aqui de live, né, a Glaucimar do Bradesco, que é amiga antiga, e também que eu estou conhecendo agora a Daniela, também vice-governadora de Santa Catarina, né, esse estado maravilhoso, pujante, incrível, onde a gente adora estar sempre, né, que tem sempre também um agro muito importante, que é bastante carreado aí pelas cooperativas, que fazem um trabalho extraordinário em todo o estado lá, que é caracterizado por pequenos produtores. E você, né, meu amigo, que é o maior incentivador desse movimento de mulheres, é o maior ele por elas das galáxias, né, que a gente pode, do universo aí que a gente conhece. Então, um grande professor, mestre, farol aí do agro também, um grande incentivador. Então, muito feliz de estar participando dessa live de hoje com vocês.
principalmente aí sobre a sua batuta. Então, Tejão, essa questão aí de liderança de mulheres, né? Eu vou contar rapidamente a minha passagem, como foi solicitado. Eu fiz agronomia e estou formada há 28 anos. Estudei na Unesp de Jaboticabal, e que foi o meu primeiro contato com todo esse universo, né? Então, eu tenho 28 anos de carreira, portanto, e ninguém faça conta, né, por favor, mas nesses 28 anos, pude participar dos momentos assim mais extraordinários do agronegócio brasileiro. Né? Nós passamos aí de um país completamente importador da década de 70 para um dos grandes players hoje, exportador de produtos, aí ajudando a garantir o alimento na mesa de 1 bilhão de pessoas, aí, dos 7 e pouco que temos vivendo na face da Terra. E isso foi uma coisa extraordinária. Isso foi, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento tecnológico, isso foi, sem dúvida nenhuma, a melhoria da gestão, a melhoria também que a gente teve do ponto de vista dos insumos, pesquisa, com muito incentivo, com muita coisa, apesar de todos os problemas que a gente tem tido aí em torno dessas questões todas, dessa falta de reconhecimento do agro. Praticamente a sociedade brasileira e os governos acordaram para o agronegócio somente agora no início dos anos 2000. Né? Então, até um pouquinho antes disso, não era muito isso que acontecia. Até por conta disso, justamente no ano 2000, foi criada em Ribeirão Preto a BAG Ribeirão Preto. Né? Tinha aqui já em São Paulo a BAG, ela é um pouco mais velha. Eu participei da BAG no começo, fui da assessoria técnica na época aí de outros presidentes, né? Logo após o nosso querido Ney, amigo comum, Ney Bittencourt de Araújo, e depois na gestão do Roberto Rodrigues, e aí eu acabei, e participei, né, de Furlon, de Alberto Garcia, enfim, e fui criar a BAG em Ribeirão Preto, justamente para tratar de um grande problema, que era a imagem do agronegócio, principalmente naquela região. Haviam feito uma pesquisa e as pessoas só não achavam os profissionais do agro piores do que funcionários públicos e políticos. Né? Então, fizeram uma pesquisa de imagem e esse era o retrato lá. Então, os fazendeiros, principalmente como eram colocados naquela época, porque o termo ainda estava pouco difundido. Então, agro, terra, negócio, vender. Agronegócio era entendido como um negócio de comércio de terra. Então, foi um trabalho grande que a gente fez e faz ainda na região de Ribeirão Preto, no sentido de mostrar o que é esse agronegócio no sentido maior dele, de ocupação, de desenvolvimento, de sustentabilidade, de criação de renda, de emprego, de divisa mesmo, tudo isso que eu quero muito acreditar, né, que em vista dessa grande crise que a gente está vivendo hoje, você não quer que a gente fale em crise, mas nós estamos aí numa confluência de grandes crises, né, econômica, sanitária, política, enfim, é crise para todo lado, e o agro não parou, continua fazendo o seu papel brilhante, irrigando a economia de uma maneira extraordinária. E quero acreditar que a população hoje esteja mais consciente desse trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo agronegócio de norte a sul desse país. Então, na BAG, nós criamos lá 2 grandes programas. Né? Um era uma campanha que ia para o ar diariamente, mais ou menos nessa linha do que hoje existe de Agroetec e Agroepop. A gente começou muito antes dos idos aí de 2001, diariamente com comerciais também na televisão, com informes publicitários, mostrando toda essa relação campo-cidade. Só que só isso não bastava, ou então a gente teria que fazer isso o resto da vida. Então a gente acabou, inclusive por uma grande influência do Roberto Rodrigues, que foi meu mentor de uma vida inteira, com quem eu tive o grande privilégio, não só de ser aluna, mas também de trabalhar no início da minha carreira. Nós criamos um grande programa educacional, né, em mais de 106 municípios da região de Ribeirão Preto. Envolvemos mais de 3.000 professores nesses 20 anos, mais de 260.000 alunos nesse período todo, onde a gente justamente não está querendo formar mão de obra para o agronegócio, não está querendo convencer ninguém de nada. Nós estamos simplesmente abrindo as nossas portas
e mostrando para que eles tirem suas próprias conclusões do quão importante é esse nosso setor. E isso tem sido feito, e agora com novos desafios, porque era tudo muito presencial, com muito contato físico, e agora a gente está aí às portas e redesenhando tudo diante desse novo cenário. E nós criamos também, como você sabe, um prêmio de jornalismo, no sentido também que a gente dê uma base um pouco maior de agronegócio para os estudantes de jornalismo, para que eles também se interessem mais pelo setor e aprendam a pesquisar. O grande problema do mundo é que tem muita gente achando muito sobre muita coisa, né? E ficam dando opinião aí, muitas vezes infundadas e prestando um grande desserviço aí a vários setores. Não só no nosso, mas principalmente no nosso, né? A gente tem sentido muito isso. Então, a gente ter sempre informações críveis, passadas aí de uma maneira imparcial, é sempre muito mais interessante. E, claro, expondo também os nossos problemas. Absolutamente não estou dizendo que está tudo resolvido, né? Mas expondo os nossos problemas até para que a gente tenha contribuições externas e sempre poder melhorar aquilo que está sendo feito. Então, mostrar o que temos de bom e assumindo o compromisso de melhorar. Esse trabalho, Tejão, me levou também a receber um convite do então governador Geraldo Alckmin, e eu também ocupei um cargo na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde eu fiquei por 3 anos e 7 meses e alguns dias. Enfim, também fui a primeira mulher em mais de 120 anos da história da Secretaria de Agricultura a ocupar esse cargo e dirigir mais de 5.000 pessoas na área de pesquisa, na área de extensão rural, em outras tantas ações na área de defesa agropecuária, e foi também um aprendizado extraordinário. Conheci pessoas incríveis, homens e mulheres incríveis que dedicaram e dedicam a vida inteira, né, para fazer pesquisa, para que a gente tenha respostas, levar isso aos produtores rurais, aos mais distantes rincões aí do estado, e também inovações, e sempre buscando, claro, a melhoria da condição de vida, e oferecer também, por outro lado, alimentos em quantidade e qualidade, né? Tão importante em vista de tempos como a gente vive hoje, para essa nossa sociedade, não só paulista, mas também do Brasil inteiro e nos produtos de exportação. E mais recentemente, eu recebi um convite do presidente da CNA, né, Dr. João Martins, para também participar dos programas que estão sendo feitos pelo sistema CNA-Senar, e que eu tenho também ido muito mais a Brasília, agora menos, né, de março para cá. Estou, acho que como a grande maioria, dormindo na mesma cama quase 90 dias, o que é um negócio absolutamente inédito. Acho que desde que eu tinha os meus 16 anos isso não acontecia, mas enfim, tenho tido o elevadíssimo prazer de trabalhar com eles também, num momento de grande desafio, com um trabalho que é feito no Brasil todo, com pequenos agricultores, e principalmente também um programa que tem lá, que até foi apresentado no ano passado no Congresso de Jovens, né, que aconteceu junto com o Congresso Nacional de Mulheres, que foi justamente o trabalho do Senar Jovem, que atua aí nessa formação de lideranças jovens, e a apresentação foi feita por uma garota que deu um show, né, foi um espetáculo a apresentação dela. Tive também uma passagem pela universidade, né, dei aula por 10 anos na Unesp de Jaboticabal, percebi ao longo desses 10 anos, e mais recentemente agora, a participação feminina das mulheres aí nos cursos de agronegócio, isso tem incrementado de uma maneira extraordinária, e o que a gente tem hoje é um grupo de mulheres muito mais preparadas, um grupo de mulheres que se organizam, seja na pecuária, seja em outras áreas, e inclusive assumindo aí outras entidades. Nós temos o exemplo da Teca Vendramini, à frente da Rural Brasileira, que é outra entidade centenária. Nós temos aí outras mulheres que já passaram, a Betinha Carvalhais no IBA, a Beth Farina na Única, né? Eu que estou teimando aí no setor há muitos anos também, e nós temos outras mulheres assumindo, não necessariamente os postos mais altos, mas ocupando sim cargos importantes dentro de organizações como OCB, como CNA, como a BAG e outras entidades aí no Brasil. Então, eu deixo essa minha primeira intervenção por aqui, para a gente poder ouvir as outras meninas e depois participar um pouco mais desse bate-papo, Tejão.
Muito obrigado, Mônica. Começamos aqui a receber perguntas também e a sua explanação ela nos entusiasma muito. Você falou de 2000, nós estamos em 2020 e, na minha conta, 2020 encerra o século XX e abre para 2021 o século XXI. Então, é de muitas mudanças. E acho que nós estamos prontos, né? Comentava antes de abrirmos aqui sobre a minha voz no agro, eu acho que nós estamos prontos para uma ação anticrise, e a única coisa que nos interessa é a anticrise, a voz do agro no PIB. O Banco Mundial informou, este ano, o PIB do planeta cai 5,2%, PIB do Brasil cai 8%, o ano que vem é uma perspectiva do PIB brasileiro crescer 2,2%. É insuficiente. Nós temos que fazer uma força, um movimento para, no mínimo, o Brasil crescer 5% em 2021, e só há uma possibilidade, é no planejamento integrado estratégico do agronegócio. Mas, Mônica, sua explanação nos dá aqui uma linha de tempo extraordinária e um momento que a gente vive, e o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio não é apenas mais um congresso, e essa live, acho que ela tem que ser não apenas mais uma live, que nasce aqui esse movimento anticrise efetiva do Brasil, por que não, inspirado por essas almas femininas. Vamos ouvir agora a Glaucimar Petkov, que é executiva do Bradesco, e, como eu disse, se engaja e se envolve num trabalho de visualização do engajamento da força feminina na liderança e no avanço da sociedade. Glaucimar, seja bem-vinda aqui conosco. Muito bom dia, Tejão. Bom dia a todos e a todas. Um prazer muito especial e grande estar com vocês, com a Mônica, com a Daniela, com você e com todos, né, que estão conosco participando, ouvindo. E eu digo que é um prazer porque, assim, a gente aprende ao longo, né? Estava escutando a timeline que a Mônica trouxe e a gente vê o quanto a gente aprende com a história, né? A história, na verdade, ela é uma professora. E, nesse sentido, a gente vê o poder e a necessidade da educação, de fortalecermos alguns critérios, e isso tem sido muito interessante quando a gente vê agora os nossos grandes desafios. O que nós temos hoje, o que nós teremos pela frente e como que nós vamos realmente enfrentar todo esse processo. Enfrentar, que eu digo, quais as competências que nós vamos desenvolver para estarmos preparados e ampliarmos principalmente o nosso foco, né? A nossa visão. O que hoje a gente percebe muito claramente é que a exigência desse momento, né, de pandemia que nós vivemos é para que a gente tenha até mesmo uma empatia multifocal. Como que a gente olha para esse todo, como que a gente conhece e percebe esse universo para que a gente possa gerar transformações, como você mesmo, Tejão, acabou de falar, com relação à economia, que em alguns segmentos ela está realmente derretendo, e como que a gente pode, como nós podemos nos fortalecer para isso. Eu faço parte hoje de uma história do Bradesco que começou em 1943, e ali a gente já vê uma importância muito grande da própria organização como setor. Ou seja, desde a fundação, o agronegócio esteve presente no DNA do banco. E aí, obviamente, né, como resultado disso, como crescimento, eu acho que tem dois pontos que são importantes da gente sinalizar e que tem realmente feito uma diferença muito grande na minha vida, na minha carreira, na forma que eu percebo essas situações. Eu comecei em instituição financeira e num ambiente de agência, onde o cliente era o foco, o cliente era o objetivo, a gente realmente tinha um direcionamento por atender cada vez melhor e, por que não, surpreender os clientes. Quando eu digo, né, que o agronegócio estava no DNA e continua no DNA do banco desde 1943, é porque ali nós tínhamos uma situação ainda de Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes na região de Marília e, portanto, uma produção muito grande. E esses produtores
por serem pequenos produtores, tinham muita dificuldade em abrir as suas contas. E o banco gera uma oportunidade de portas abertas para que esse pequeno agricultor tivesse a oportunidade de também usufruir de um atendimento bancário digno e que fosse realmente pertinente às necessidades. Então, por isso, eu acredito que o banco já tem uma história que é alimentada anualmente com o agro. E aqui hoje a gente encontra numa situação e que realmente nos agrada muito e nos desafia principalmente a continuar esse trabalho junto com as mulheres do agro, inclusive. A gente está falando hoje de praticamente 334 mil correntistas do agro, e o que nos faz hoje levar uma posição de liderança entre os bancos privados no que diz respeito à comercialização do crédito rural. Isso para a gente é uma grande honra também, traz como recompensa também ser o maior repassador de recursos do BNDES no setor agropecuário. E aí, nós estávamos conversando anteriormente sobre a importância da educação, a importância da capacitação. Nós chegamos a uma conclusão que tem sido um diferencial, que foi a criação de 14 plataformas de agronegócio, e aí entra a capacitação com um time especialista, um time que foi capacitado, foi desenvolvido com engenheiros agrônomos e outros profissionais que realmente se identificam com o negócio, para que a gente pudesse atender da melhor forma possível as produtoras e produtores com os perfis que são variados. Aí a gente está falando do pequeno produtor até mesmo o grande empresário do campo e envolvendo, obviamente, toda uma cadeia produtiva do setor. Quando eu reforcei o aspecto de educação, é que quando nós vemos hoje o papel da mulher ou o papel do profissional em qualquer frente de desenvolvimento, quando a gente fala de carreira, e aqui eu tenho uma experiência muito voltada a isso, nós percebemos como um ingrediente extremamente importante o autodesenvolvimento, quando a gente fala na capacitação, no conhecimento, na ampliação de frentes para isso. Independente do momento que nós passamos hoje, Tejon, eu vejo que a gente tem aí uma responsabilidade muito grande em ampliar essas nossas visões. Hoje nós vemos, né, o quanto um profissional bem trabalhado no que diz respeito a conhecimentos, ele pode trazer uma diferença para o nosso ecossistema, né? Então, o Bradesco acaba apoiando, obviamente, os investimentos no agronegócio, pensando no que a gente estava falando dessa possibilidade de ampliação, com uma visão de futuro e olhando por meio de uma evolução da sociedade. Eu acredito que hoje o fato de darmos exemplo, o fato de ampliarmos negócios, o fato de capacitarmos melhor as pessoas que atendem, vão gerar, sem dúvida alguma, uma evolução no aspecto voltado à nossa sociedade. E nesse sentido, o nosso objetivo hoje, nos grandes programas que o banco tem efetuado, é voltado ao engajamento, à inspiração das mulheres, nos negócios onde elas estão envolvidas, e com isso a gente gera conhecimento, a gente elabora possibilidades de ampliação da autoestima, que é um fator extremamente importante, da autoconfiança, e por meio disso a gente acaba consolidando um pilar que é muito importante, que ele está voltado ao respeito, à igualdade em todas as áreas. O que a gente quer aqui é ter a clareza de que a expansão e a capacidade para alcançarmos novos horizontes, ela é muito clara, ela existe. Porém, a nossa atenção hoje tem sido para fortalecimento de algumas áreas onde principalmente as mulheres acabam apresentando algumas dificuldades ou alguns desafios maiores. E aí eu já entro um pouquinho, por exemplo, hoje, numa ação que nós teremos com a UMA, que é
uma capacitação para as mulheres, será hoje às 8 horas da noite, onde nós teremos uma técnica, uma pessoa formada, voltada a esse desenvolvimento, que é a Cláudia, que faz parte da Universidade Corporativa do Banco. Ela vai estar falando sobre a gestão financeira para todas as mulheres que tiverem interesse em aprimorar os seus conhecimentos nesse sentido. São muitos programas que nós temos nos envolvidos, está realmente no ar todas as terças-feiras o Bradesco Women, um programa que tem como à frente das apresentações a Ana Paula Padrão, uma jornalista que também conhece muito esse mundo pela escola de você, e tivemos como convidados já a Trajano. Ontem nós tivemos uma live muito especial com a Djamila Ribeiro, falando do papel da mulher negra. Nós teremos a Mafoane também explorando esse assunto, e vamos entrar também no que diz respeito à violência contra a mulher. E teremos aí na nossa finalização a Carla Tiepo, que também vai trazer um movimento mais de como as mulheres reagem, como que é realmente toda essa parte de neurolinguística. Então, o que a gente tem claramente hoje são várias ações que se ramificam para que a gente possa auxiliar no que diz respeito ao desenvolvimento da mulher, ao crescimento dela na sociedade e dentro dos vários papéis que são desempenhados. Aqui a gente está falando de um papel de mãe, de amiga, de filha, de esposa, de profissional, e como nós podemos fazer isso. O banco hoje, ele tem no seu quadro 51% de mulheres. E várias delas, aí já estamos alcançando praticamente 31% em cargos de liderança. Isso só reforça que esse é um desafio possível e que nós precisamos contar com o alicerce e o pilar da tecnologia, mas em contrapartida também o desenvolvimento de algumas capacidades técnicas e comportamentais. Aqui, então, João, eu termino essa minha participação com algo que a gente tem visto muito claro, o quanto a gente pode semear para o desenvolvimento para que a gente possa fazer uma colheita bem adequada em todas as frentes onde as mulheres estão envolvidas. Olha, Galcimar, você não termina nada, você somente inspira e começa, né? A ampliação das competências, que palavra maravilhosa. E isso me inspirou aqui um slogan, que é ou você se educa ou você caduca. É verdade. Ou você se educa ou você caduca. A missão do ser humano na Terra é o aperfeiçoamento constante, eterno, né? E essa coisa da transformação. Eu vejo um monte de gente hoje brigando e discutindo coisas de 300 anos atrás, brigando por fundamentos do século XX, do século XIX. Nós temos que ir para frente. E, Galcimar, você mencionou esse encontro, essa live onde vai estar presente a dona Luísa Trajano, presidente do grupo, né, de mulheres do Brasil, e eu ouvi uma expressão dela outro dia fascinante. Para de reclamar e vamos fazer. Eu acho que nós podemos sair aqui dessa live. Isto é um movimento anticrise, ampliação das competências, né? Fica evidente, e Bradesco tem, sem dúvida alguma, uma governança corporativa, não é? Já não é de hoje, e nós estamos precisando de uma governança público-privada para o agronegócio brasileiro, porque o desafio vai ser de crescer 5%, 6%, 7% o PIB brasileiro. Isso aí. Se nós não crescermos 5%, 6%, 7% o PIB brasileiro, é desgraça. Nada de bom fica. E isso só conseguiremos fazer dobrando o tamanho do agribusiness, e isso vai exigir o quê? Ampliação das competências. O que você traz aqui para nós, nessa visão deste banco, você mencionou 334 mil, se não estou enganado, pessoas do agro, né, ligadas diretamente ao banco, é líder no setor dos bancos privados, e fica aqui, ou você educa ou caduca. Eu acho que isso aqui é uma bela síntese. Nós vamos agora
falar com a mulher maravilhosa que veio lá de Maravilha, né, de Santa Catarina, a governadora, vice-governadora do estado de Santa Catarina, que tem um trabalho em andamento lá também com grupo, na coordenação de grupo de mulheres produtoras. Daniela Cristina Reina, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, professor Tejon. Eu agradeço desde já o convite para estar aqui com vocês, fazendo parte dessa live, desse grupo tão seleto, que eu admiro muito também, e fazer parte desse grupo é realmente um privilégio, uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande para mim. Mônica Bergamaschi, presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, um grande prazer estar na sua companhia, conhecer um pouquinho mais, falar pessoalmente e um pouquinho além daquilo que eu já li e do que eu conheço da sua atuação e das histórias. Ouvir um pouquinho de tanta história que tu tens para contar me deixa muito feliz também. Igualmente, cumprimento a Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco, e cumprimento de uma maneira muito especial a todos que nos acompanham, todos os que nos ouvem aqui, nos acompanham nessa live. Eu vou contar para vocês um pouquinho de mim. Eu sou advogada de profissão, eu sou a primeira mulher eleita vice-governadora em Santa Catarina, foi a minha primeira participação política, primeira filiação, enfim. E sou produtora rural também por paixão, por escolha, por diletantismo, e que se tornou uma atividade que me dá muito prazer e que me fez mergulhar nesse mundo, embora eu não tenha a formação acadêmica, né, na área. E hoje eu me sinto muito feliz, muito privilegiada por poder estar aqui e acompanhar de uma forma mais ampla o agronegócio aqui em Santa Catarina, o desenvolvimento do nosso agronegócio, buscar cada vez mais fomentar. A gente tem um estado muito diferenciado, um estado muito desenvolvido em todas as nossas 6 macro-regiões, né? A gente tem uma especialidade muito grande em agregar valor, né? Em venda de produto com valor agregado. A gente é um pedacinho de terra aqui, né? Santa Catarina é um pedacinho de terra, um pouquinho mais de 1% do território nacional e com 183 mil propriedades rurais, né? E eu não gosto de usar o termo pequenos proprietários, eu acho que são pequenos agricultores, não gosto de usar o termo pequenos agricultores, são pequenas propriedades, mas que movimentam muitas cadeias produtivas e via de regra, com menos de 30 hectares, né, agricultura familiar, na grande maioria, mas são grandes empreendedores rurais. São produtores que têm muito valor agregado, que trabalham com agricultura de precisão e, como eu disse, é uma agricultura muito desenvolvida, mas também tem muita coisa para se fazer aqui ainda. E esse é um dos meus grandes sonhos, né? Uma das minhas grandes, das coisas que eu almejo muito, fomentar e conseguir desenvolver plenamente todas as habilidades que Santa Catarina tem, né? E que o catarinense tem também. A gente é destaque na criação de suínos, né? Primeiro lugar em produção de suínos, de maçã, ostras. Segundo lugar em produção de tabaco, cebola, pescado, pera, pêssego, aves. Enfim, a gente tem uma sanidade muito boa aqui, né? Nós somos reconhecidos como um case de sucesso na sanidade animal e vegetal, com várias certificações internacionais também, né? Como zona livre de febre aftosa, peste suína clássica, a Dicidia pulmonella, né, que é da maçã também, é um dos, junto com o Rio Grande do Sul, nós somos o único case no mundo livres dessa praga e que também facilita muito o manejo da produção. E a gente, em termos de produtividade, nós somos o maior produtor de milho por área, né? Proporcionalmente, evidentemente, e ainda assim a gente tem uma carência de milho, a gente precisa
comprar milho para transformar em proteína animal, né? E a gente tem uma das características do agro de Santa Catarina também é o cooperativismo, que é muito robusto, né? E que presta também uma assistência técnica muito diferenciada, com agrônomos, técnicos, veterinários, enfim. E no último ano a gente teve uma receita bruta de 40, só as cooperativas tiveram uma receita bruta de 40 bilhões. Então, eu sempre digo, além de alimentar a Santa Catarina, o Brasil e o mundo, né, que a gente exporta para muitos países, a agricultura, né, o agronegócio aqui em Santa Catarina é responsável por 1/3 da arrecadação do Estado. Então, eu sempre digo para as pessoas, independente de gostar ou não da agricultura, há que se ter muito respeito, porque o que se injeta na balança comercial do nosso Estado e do nosso país é um valor realmente respeitável, né? E nas nossas propriedades, a gente tem uma participação muito grande das mulheres, né? Até por ser característica da agricultura familiar, mesmo que na família, mesmo que ela não seja a chefe do negócio, a gestora do negócio, a mulher tem uma participação muito ativa e sempre teve. E a gente percebe que cada vez mais as mulheres estão sendo gestoras do seu próprio negócio. Hoje a gente tem cerca de 180 mil mulheres, 43% do que movimenta o agronegócio são geridos por mulheres. E a gente tem percebido que nos cursos de capacitação também, 56% das inscrições são de mulheres, o que nos leva o que nos deixa muito contentes também, por perceber que tem aumentado cada vez mais esse número, né? E as mulheres realmente estão assumindo o protagonismo do agronegócio e da sua propriedade também, né? E essa é uma dos meus focos também, dos meus focos, né? E a IPAGRE também, que é a nossa companhia de pesquisa e extensão rural aqui, que pela primeira vez é capitaneada por uma mulher, dirigida por uma mulher, né? A Edilene, e tem feito um excelente trabalho, também tem fomentado especialmente os jovens, né? E as mulheres, para que sejam protagonistas na sua propriedade. E igualmente também a companhia de pesquisa e sanidade também é gerenciada hoje por uma mulher aqui em Santa Catarina, são as 2 primeiras mulheres a estarem à frente dessas companhias, né, e que são ligadas à Secretaria da Agricultura, evidentemente, e que estão fazendo um excelente trabalho aqui também. Então, a gente tem cada vez mais aqui mulheres à frente dos seus negócios, ocupando postos de destaque, né? E à frente da agricultura também. Então, isso faz com que tenha aumentado também, e eu tenho procurado estar em todos os eventos com as mulheres, né, do agronegócio, e a gente tem desde mulheres que estão aprendendo, né, na nossa agricultura, aqui na nossa produção rural, a gente tem desde mulheres que estão aprendendo a agregar valor à sua produção, que estão num processo, começando um processo, né, de melhoria, de agregar valor realmente ao que elas produzem, até mulheres que estão à frente de grandes agroindústrias, né? Então, a gente tem e o nosso estado tem muito mais mulheres do que homens também, e quando a gente vê o resultado, né, do trabalho delas, um trabalho de excelência, buscando capacitação, buscando essa formação, como bem foi falado aqui, eu acho que e também a gente viveu aqui em Santa Catarina, até algum tempo atrás, uma litoralização muito grande, né? O pessoal saía do interior, lá do meu oeste, como eu digo, e vinha para o litoral, para as cidades maiores aqui do norte do estado, em busca de trabalho, né? E hoje a gente tem visto cada vez mais as pessoas acreditarem que é possível, sim, empreender no campo, né? E é um dos objetivos que a gente tem junto à Secretaria da Agricultura para realmente conseguir desenvolver, fomentar
criar atrativos para que as pessoas fiquem no campo, para que haja a sucessão familiar, né? E eu sempre digo, e a agricultura aqui em Santa Catarina, eu acho que se faz com muito amor, com muito carinho, né? Até por ter essa característica familiar, enfim. E eu acredito que não é por falta de amor ao campo, à terra, que as pessoas, que existe o êxodo, né, rural. Eu acho que é por realmente, em algum momento, faltam oportunidades. O que hoje já está tendo outra característica, né? E o que eu falava sobre o cooperativismo, que é uma dos pilares do agronegócio aqui de Santa Catarina, e que eu acredito que nesse momento é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, salientar, é essa história de sucesso, né, que hoje se tornou um exemplo para o Brasil e para o mundo, um modelo totalmente diferente de outros lugares e que deu certo, né, e que talvez seja, eu acredito que hoje possa ser uma das oportunidades, uma das soluções para nós realmente sairmos dessa dificuldade que a gente está vivendo agora, né, dessa crise que a gente está vivendo agora, e realmente surgiu, né, esse cooperativismo surgiu realmente de dificuldades, né, as pessoas, o interior do estado, o oeste especialmente, estava muito esquecido, muito sem voz, e as pessoas realmente se uniram, juntaram forças, agregaram, né, buscaram tecnologia, buscaram essa excelência, e hoje a gente se transformou, né, essa união de esforços, essa dificuldade que se tinha na época, se transformou num exemplo de negócio, de agronegócio para o país inteiro, né, e para o mundo inteiro. Então, essa é uma das alternativas que eu vejo, muito salutar, eu vejo como a forma mais justa, né, de se empreender, e também de agregar valor, né, porque a assistência, hoje a gente tem um modelo com uma assistência técnica também muito importante, aliado ao que o Estado consegue fomentar também, né, através desse, a gente tem projetos muito bons na Secretaria da Agricultura, como Terra Boa, por exemplo, que a gente precisa muito de milho, aqui a gente tem um déficit muito grande de milho, e a gente tem conseguido entregar para o produtor milho e calcário de semente de milho de alta tecnologia, né? E para fomentar realmente essa produção, enfim, e é um casamento muito eficiente, né? Que tem dado um resultado muito bom. E essa é uma das soluções que eu vejo, que eu acho que a gente poderia emprestar para o restante do país, né, especialmente para outras regiões que têm as características semelhantes às nossas, né, de pequenas propriedades, enfim, e que realmente possam fomentar e nos ajudar a sair dessa situação que realmente esse pós-Covid vai ser de um desafio muito grande para todos nós, né? A gente não vão faltar dificuldades e não vão faltar desafios para a gente abraçar e fomentar toda essa situação, né? Então, fomentar essa recuperação econômica, realmente reerguer o nosso estado e o nosso país, e o agronegócio, eu tenho certeza que mais uma vez vai ser o pilar que vai sustentar o nosso país, né? A gente tem aqui em Santa Catarina a gente teve, deixa eu ver os números, o Brasil teve a super safra, né? Ainda diante de todas essas soluções, de todas essas dificuldades, a gente tem notícias boas, né? De super safra, enfim, de aumento nas exportações, e eu acredito que a gente tem tudo para realmente ser cada vez mais o celeiro do mundo, né? Santa Catarina também, o Brasil inteiro, a gente tem essa vocação. Eu acredito que é o maior potencial que o país tem é realmente o agronegócio, é realmente a agricultura, a pecuária, enfim, a gente tem todas as condições para isso, né? E agora a gente precisa encontrar os meios de fazer. Adorei esse desafio que tu lançaste,
de crescimento, enfim, ampliar cada vez mais o nosso agronegócio para que a gente realmente consiga trazer esse retorno para o Brasil, porque eu não vejo melhor solução, melhor pilar para sustentar o nosso país, mais uma vez, do que a agricultura, do que o agronegócio, né? Muito bom. Muito obrigado, vice-governadora Daniela, de Santa Catarina, falando novamente da capacitação e também de um tema muito, muito rico, quer dizer, pequenas propriedades, mas grandes empreendedores. Né? Pequenas propriedades, grandes empreendedores e a missão nobre do cooperativismo. E, Daniela, há 40 anos atrás, andando nos minifúndios do Brasil, eu já via, e por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu já via nos minifúndios, nas pequenas propriedades de agricultura familiar, quem trabalhava por todo mundo lá era a mulher. Eu via que ela era uma verdadeira escrava ali, além de tomar conta de criança, de tudo, da casa, ainda ia para as lides, né? E eu encontrava meus amigos, os maridos, geralmente assim, ali já pelas 5 da tarde, nos bolichos ali, a gente tomando ali mas olha, essa história da mulher no comando não é nova não, é uma coisa antiga, né? Sem dúvida alguma. E nas pequenas propriedades isso ficava evidente, né? Você via isso quando você visitava lá o pessoal aí pelas áreas aí de Xanxerê, de Chapecó, esses recantos, Rio Grande do Sul também, ali pela Serra Gaúcha, né? Na verdade eu percebo assim que a mulher sempre foi, e a mulher é multitarefa, né? Eu tenho um exemplo da minha avó, assim, que minha avó era agricultora, era pequena agricultora, e ela tinha uma venda assim no outro canto da cidade, né? E eles vendiam o que eles produziam, e ela ficou viúva muito cedo, com uma porção de filhos, e tocou a vida, né? E estabeleceu todos os filhos, enfim. E eu via ela, era de manhã, das 5 da manhã à noite, e aí era casa, era filho, era neto, era os animais, era a propriedade, era a administração, né? E mesmo que oficialmente, digamos assim, o homem fosse o gestor da propriedade, a mulher sempre teve uma participação muito forte e muito, eu acho que até muito visionária, né, diante das limitações que se tinha há muito tempo atrás, né, a mulher mais quietinha ali, não podia fazer muito barulho, né, mas se tinha esse lado aguerrido da mulher de resolver, de dar conta de tudo e de administrar. E hoje, eu acho que a grande satisfação que a gente sente é ver a mulher efetivamente, oficialmente, né, à frente do seu negócio como verdadeira, como gestora, e até por opção, né? Eu vejo aqui muitas mulheres que, além da sua atividade habitual, têm uma atividade rural, né? Como é o meu caso, e também muitas mulheres que fazem isso ou por hobby, começa por um hobby, ou por um gosto, ou por uma saudade até da infância, e se torna uma empreendedora, né? Então, eu acho que mudou muito o padrão, né? O trabalho da mulher sempre foi muito característico no campo, mas o padrão, o estereótipo mudou, né? Hoje e é muito bom também ver que muito mais do que trabalhar na atividade rural, ela se torna uma empreendedora rural, né? E isso é muito importante, né? E a gente tem aqui em Santa Catarina também exemplos de produtos excelentes que saem da propriedade, desde alimentos minimamente manufaturados até coisas mais especializadas e verdadeiras empreendedoras, né? Eu tive no município da Serra, eu acho que foi um dos últimos eventos que eu participei presencialmente, com um grupo de senhoras, de mulheres, e desde artesanatos, coisas e é isso que eu acho bonito, né? Além do empreendedorismo, eu acho muito bonito esse resgate de muitas coisas que a gente via só na casa da avó, né? Desde um artesanato, e até
comidas diferentes, né? A gastronomia, aquela gastronomia raiz, assim, que a gente sente muita saudade, que não tem mais em lugar nenhum. E elas produzem, né? E até cosméticos, enfim, agregando bastante valor ao trabalho, né? E isso é extremamente importante, né? Além de dar uma liberdade maior para a mulher, dela ter a sua independência financeira, né? Gestora da própria vida. Acho que são vitórias bastante importantes, né? Sem dúvida. E aí, do outro lado, a gente tem também, como eu disse antes, desde como a gente comentava antes, né? Desde uma pequena propriedade, uma mulher que está aprendendo a agregar valor ao que ela produz, passando por pela chefia, pela gestão de grandes agroindústrias aqui do nosso estado também. A gente tem nas nossas companhias, né, junto à Secretaria da Agricultura, mulheres, a gente tem uma ministra da Agricultura mulher também, a ministra Tereza Cristina, e eu acho que esse lado aguerrido da mulher é que nos inspira muito também, né? Nós temos mulheres muito aguerridas, mulheres como a Mônica também, que nos inspiram, que nos deixam muito com uma vontade ainda maior de ajudar a fazer essas mudanças e fomentar cada vez mais, né, o agronegócio, que é o coração do nosso país, né? Sem dúvida, Daniela. Obrigado por enquanto e muitas perguntas aqui chegando. Elogio da Valquíria Thompson, elogios da Tiara Ribeiro, elogio da Vilma Machado. E vai aqui uma pergunta para a Mônica. Mônica, você foi secretária da Agricultura do Estado de São Paulo. E nós temos no governo uma mulher que é a ministra da Agricultura, recém-citada aqui pela Daniela, a ministra Tereza Cristina. Qual é a sua avaliação sobre esta mulher no comando, né, da pasta da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Nunca podemos esquecer isso, porque você também, né, secretária de Agricultura e Abastecimento. A gente esquece do abastecimento, né, mas é fundamental. E aí aqui a nossa internauta aqui conosco, na nossa live, pergunta qual é a sua avaliação, né, sobre esta mulher. E uma pergunta, por ser mulher, facilita ou complica, né, no cargo aí da nossa ministra Tereza Cristina? Diga lá, Mônica. O áudio da Mônica. Vamos lá, estão me ouvindo? Bom, primeiro agradecer a pergunta da nossa internauta, que me dá mais uma oportunidade de eu tecer mais um grande elogio à ministra Tereza Cristina. Conheci a Tereza na época de secretaria, eu era secretária em São Paulo e ela de Mato Grosso do Sul, e a gente já tinha problemas sérios ali na questão da aftosa, né? Então foi quando nós nos aproximamos e depois, por influência dela, eu assumi a presidência do CONSEAGRE, que é o Conselho de Secretários de Agricultura do Brasil todo, né? Então foi pelas mãos da Tereza Cristina. Independente do meu colocar aí como fã incondicional dela, num olhar muito frio, a Tereza tem feito um trabalho absolutamente extraordinário num ambiente que está bastante hostil, até por conta dessas crises desnecessárias, inclusive em relação ao mercado internacional, né, que uns e outros insistem em criar. E ela tem conseguido, apesar disso tudo, aparar as arestas, abrir mercado, conseguiu dar um encaminhamento extraordinário no acordo Mercosul-União Europeia, também que vinha aí, diria que não 20, mas um pouco menos disso, mas também arrastando de longa data. Ela é conciliadora, ela é engenheira agrônoma, ela é produtora rural, ela tem acesso e trânsito pelo nosso Congresso, então é a pessoa no lugar certo, né? Eu rezo todo dia para o santo dela para que ela tenha saúde, energia, força de continuar ajudando o agronegócio, os produtores, como ela tem feito, e que ela tenha energia para seguir adiante. Essa história de ser mulher, se ajuda ou atrapalha, ajuda e atrapalha. Nunca é uma coisa ou outra, né? É sempre e. Eu me lembro na minha época de secretaria, onde as pessoas, de repente, soltavam uma palavra um pouco mais grosseira e, de repente, batiam na boca, né? E falavam, ai,
agora tem mulher, não pode falar. Então, assim, os ânimos, né, aqueles ímpetos, eles se arrefecem um pouco. Ao mesmo tempo, não raro a gente tinha sempre uma casquinha de banana, uma mãozinha na ponta do tapete, ou então uma tentadinha ali para ver se você sabia mesmo o que estava falando, ou então era um teste permanente, né? Então, mas isso acontece, infelizmente, independente do sexo, mas às vezes é um pouco mais acirrado na questão feminina. Mas é por aí. O que a gente tem mesmo, Tejão, é que, dada a tempestade completa em que a gente se encontra com crises por todos os lados, como você bem colocou, a gente jogar água nessa fervura e ligar um pouco mais esse aspecto cooperativo, seja na política, seja no setor público, seja no privado, seja onde for, e colocar, né, essa nossa nau aí sem rumo no caminho que é do agro, que é de direito, e que a gente tem toda a chance do mundo de fortalecer, principalmente agora, né? Crise é desafio e é oportunidade também. Eu acho que a gente tem chance de sair muito mais fortalecidos, mas a gente precisa se ajudar um pouquinho mais. Muito bom, Mônica. A cultura do e não a do ou, né? Essa coisa do ou já era, é a cultura do e. E nas perguntas aqui, chegando, a próxima eu quero passar para a Glaucimar, diretora executiva do Bradesco, que essa pergunta vem de uma pessoa que eu admiro muito, é a Beth Cirne Lima, lá do Rio Grande do Sul, filha do estimado ministro Cirne Lima, a quem nós devemos o orçamento e o planejamento da criação da Embrapa, né? Ministro Cirne Lima, lá pelos idos de 1970. E a Beth faz aqui uma colocação, e como a Glaucimar enfatizou, ter já no Bradesco 31% de líderes mulheres, etc., o que a Beth coloca aqui é: precisamos de uma capacidade, uma competência de comando como aspecto essencial. Isso tem que ser conquistado com dedicação e mérito. Como é esse aspecto da abertura normal das lideranças para as mulheres dentro dessa angulação que a Beth coloca aqui? Capacidade e competência, isso é essencial, e isso tem que ser conquistado, resultado de uma conquista que envolve dedicação e mérito. Mérito, estou entendendo o que significa você ter nas organizações, nas corporações, meritocracia justa, né, para esse desenvolvimento e avaliação. O seu comentário, Glaucimar, por favor. Bom, Beth, obrigado pela sua pergunta. E o que a gente tem vivido hoje é claro que é resultado de uma história, né? Nada que foi realmente colocado no aspecto de carreira, ele aconteceu em um ano, ele aconteceu de repente. O que eu acredito é que quando a gente vislumbra um futuro, a gente tem que realmente analisar alguns fatos organizacionais, alguns fatos históricos e principalmente os sucessivos ciclos que nós passamos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque não existe uma frente que resolva qualquer tipo de desafio em uma só tacada, na minha opinião. Quando nós falamos de um crescimento, quando nós falamos de desenvolvimento, a gente está falando em despertar a interpretação das necessidades, principalmente em situações e em tempos diversos. O que eu quero dizer com isso é que hoje, na nossa história, nós tivemos muitos aspectos que são religiosos, familiares, políticos, organizacionais, que colaboraram para que as mulheres não tivessem a velocidade, principalmente quando a gente fala em carreira. Hoje, a gente não está aqui para questionar nenhum desses fatores, porque, afinal de contas, eles estão na nossa sociedade. O que nós buscamos fazer com muita propriedade, seriedade e de uma forma contínua é combater essas situações, trazendo capacitações que vão em vários âmbitos. Quando eu citei na minha colocação anterior sobre as competências comportamentais, elas são, nas frentes das mulheres, uma das frentes mais importantes que nós aqui na organização acreditamos.
Primeiro, com relação a gente desmistificar os vieses do inconsciente, ou seja, fazer com que a mulher não se autoprejudique no que diz respeito às suas possibilidades. O que eu quero dizer com isso, exemplificando? Muitas vezes, quando nós temos uma posição de liderança e você busca que uma mulher, pelos seus méritos, pelas suas competências técnicas e comportamentais alcance, a mulher, ela tende a sentir-se que ela não está pronta para esse desafio. Se eu fizer um comparativo com os homens, mesmo não estando preparados, eles arregaçam as mangas e saem para fazer. Por isso, o que nós estamos falando é que nós temos que, interiormente, fazer com que exista uma higienização de preconceitos que nós, mulheres, por vezes, criamos. E aí eu disse dos vieses do inconsciente que eles são muitos, né? Ou seja, desde a situação de lavar uma louça, de cuidar dos filhos, da não distribuição de tarefas domésticas, a gente está falando de muitas situações. Então, aqui no banco, o que nós criamos? Nós criamos várias frentes, e frentes, como eu disse, contínuas. Nós temos um trabalho muito grande que chama, ligado para as mulheres líderes, que são 12 workshops, um em cada, mensalmente, são 4 horas, onde a gente vai trabalhar cada uma dessas situações, para que a gente realmente abra e desmistifique. O que nós queremos aqui não é fazer um grupo de mulheres que saia na frente e a gente se abrace. A gente está falando que a diversidade é realmente uma grande conquista de resultado, onde homens e mulheres se encontram com os mesmos objetivos, porém, com justiça, respeito, com igualdade nos seus alcances. Então, a Mulheres para Frente é uma das frentes que nós temos. Agora, o aspecto de liderança, por exemplo, ele é tratado pela Universidade Corporativa em praticamente 50% das suas ações. Aqui a gente está falando de um momento que exige uma mudança, não só do aspecto feminino nessa liderança. A gente está falando de uma mudança que está sendo exigida nesse cenário que nós temos e que é um cenário transformador para o nosso futuro. A gente está falando que o lado burocrata, o lado protocolar de uma liderança, ele está sendo exigido e transformado para um lado mais flexível, de conexão, de ouvidoria de todo o grupo. A gente está falando que antes o líder tinha uma posição mais de conceitual, de controlador de horário, e hoje a gente está falando de uma existência e necessidade de distribuir e compartilhar responsabilidades. A gente está falando de uma transformação onde antes se corrigia e se punia, para um alcance muito importante que é de inspiração, de entusiasmar, de engajar essas pessoas. A gente está falando de uma conexão hoje que é exigida para uma nova postura de liderança, de uma conexão com o geral, deixando a eficiência de resolver e entrega de algo que era conhecido, para um lado de diversidade, um lado de inclusão, onde a gente deixa de ter um lado voltado a eu comunico e você faz, para um lado de envolvimento, né? Então, essas mudanças, elas são trabalhadas nas frentes do Bradesco Women, na frente de lideranças para homens e mulheres. Os homens também têm os seus workshops para entender como é que isso pode ser tratado no nosso dia a dia e realmente combatendo alguns vícios, inclusive de linguagem, que fazem com que a gente tenha alguns atrasos. É claro que a igualdade ela tem que começar, inclusive, no que diz respeito à meritocracia, como você tocou, né? A gente tem na organização hoje uma equidade, uma igualitária forma de remuneração por cargos. Temos um crescente aí, como eu disse, né? A diversidade ela é muito importante. E aqui a gente está falando de raça,
a gente está falando de mulheres, a gente está falando de LGBT+. Não existe uma frente apenas que vá fazer com que a transformação social aconteça. Ela acontece envolvendo, obviamente, todos os campos, estando principalmente, pela minha experiência, na agenda do presidente da organização. Isso é muito importante. Precisa ter o envolvimento da alta cúpula, da executiva, para que programas de frentes distintas que colaboram para o ingresso da diversidade, que é o verdadeiro valor. Não é tanto a gente trabalhar com a diversidade. Eu acredito que o grande ganho e o grande ponto de destaque aqui seja em como nós praticamos a verdadeira inclusão. Certa vez eu ouvi, eu vou repetir para vocês, talvez muitos conheçam, trabalhar com a diversidade, ela é até mais fácil. É como se nós convidássemos todos que estão nos assistindo para uma grande festa. O que eu estou falando aqui é da inclusão. A inclusão é quando, nessa grande festa, essas pessoas que foram convidadas são retiradas para dançar. Aí sim elas fazem parte. Aí sim a gente consegue esse ganho e aí nós vamos para o aspecto de mulheres e para outras frentes que nós, enquanto país, precisamos ainda colocar força, colocar as nossas frentes para alcançarmos, né, essa igualdade que nós tanto merecemos e precisamos. A gente estava falando, né, há pouco sobre a importância da voz, né, da voz feminina. E a Mônica citou uma situação que eu acredito que seja interessante só fazer compartilhar algo que eu li que eu acho muito importante. Existiu uma pesquisa, ela não foi feita aqui no Brasil, mas eu acho que ela é relevante para nós pararmos para pensar. Qual que é a diferença quando uma mulher empreende um negócio? Ela empreende olhando o futuro, olhando o que ela pode fazer. Quando um homem empreende, ele empreende para salvaguardar as contas do mês, para que as responsabilidades sejam exigidas, sejam assumidas e pagas. Olha só que conexão maravilhosa se a gente une essas duas forças, né? O pensamento de longo prazo com o de curto prazo. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não temos uma frente onde a gente levanta uma bandeira e agora a gente tem que sair para defender os direitos da mulher. Nós queremos que fique claro para a organização que a mulher tem muito a contribuir, traz resultados mais significativos ainda para a organização, tem um patamar colaborativo muito grande para ser explorado e, com isso, a gente possa ter a convergência, né, de uma maneira muito mais clara e, para isso, a gente tem que deixar velhos hábitos, a gente tem que desaprender muitas coisas para reaprender outras. O cenário exige uma mudança de comportamento de todos os lados e principalmente, aqui a gente está falando de velhos hábitos deixarem de pertencer às nossas ações e às nossas atitudes para que novos entrem, para que a gente possa realmente formatar, mostrar nossa competência, aprender com tudo o que acontece. A gente tem dados estatísticos, isso não sou eu que estou dizendo, onde a formação da mulher, academicamente falando, ela é mais intensa. Por que não usarmos isso para que a gente possa realmente conseguir o nosso espaço na organização e ter esse cuidado? As organizações necessariamente precisam olhar, principalmente quando a gente fala de remuneração, para que os cargos, os ganhos, eles sejam justos e pertinentes, tanto para homens como para mulher. Isso eu acredito que tenha uma consideração extremamente importante quando a gente inicia qualquer tipo de programa. A única coisa que eu volto a dizer, não existe, como é dito no mercado, uma bala de prata. São várias frentes para que a gente possa realmente estimular e que a gente possa realmente fazer com que tanto homens como mulheres enxerguem esse novo cenário, um cenário que exige da liderança uma mudança
muito grande, e nós vimos agora, nesse sistema de trabalho remoto, como essa flexibilidade e alguns pontos que eu comentei são vitais para que a gente continue engajando o quadro, que a gente continue tendo as pessoas realmente felizes por pertencerem a uma organização. Eu acho que esse é um ponto, e aqui eu realmente vou cumprir a minha parte, a partir do momento que as pessoas têm a empresa que trabalham como uma opção e não uma falta de opção, a gente alcançou o que no mercado nós chamamos, né, de propósito e protagonismo da mulher no mercado de trabalho. A gente está falando em propósito, no estabelecimento de valores, de crenças, e no protagonismo, a mulher sendo responsável por suas ações e pelos seus objetivos e aonde quer chegar. Muito bom. Alcimara, obrigado. E você falou algo na sua fala que me toca muito, que é a higienização do autopreconceito. Eu fui executivo do grupo do Jornal Estado de São Paulo por 17 anos, quis fazer a minha sucessora e ela chegou um dia e me disse, eu não estou preparada. Quando é ela que eu queria como minha sucessora. E aí entra um outro ponto de autopreconceito. Várias vezes fui fazer recrutamento e seleção de jovens nas escolas das zonas periféricas de São Paulo, e quando eles sabiam que era para o grupo do Jornal Estado de São Paulo, eles diziam, não é para mim. Então, atenção, a vitimização é o mal maior que está por trás de toda essa luta. E você tocou esse ponto aqui de uma maneira importantíssima. Cuidado com a autovitimização. É indigna, né? A gente tem que exterminar o autopreconceito de que não é para mim, que você bem colocou aí. E eu vivi isso pessoalmente, vivi essa experiência de não é para mim. Né? Quando era assim, era assim, mas não é para mim, não estou preparada. Quando estava, e era a melhor opção que eu tinha. Portanto, esse autopreconceito é importante. Infelizmente, João, essa que a gente chama, né, vulgarmente, ou de uma maneira mais simples, de você se autopunir ou se intitular incapaz ou incompetente, é uma grande trava. É uma trava que realmente nós todas, a todo momento, temos que lutar para que a gente se livre, se liberte disso, né? Porque a competência está clara. Se mantém aqui, nós temos o tempo acabando. Pergunta agora, eu vou passar uma pergunta. Procure responder agora bem rápido, porque essa pergunta é para as três. Pergunta que veio da Tiara Ribeiro, a pergunta importante aqui para a nossa live. Ela diz, com todas essas mudanças que passaremos, quais as novas competências e habilidades que os nossos profissionais precisam para atender o agro do futuro e as demandas dos produtores e produtoras rurais? Então, em síntese, quais seriam as 2, 3 competências sagradas para irmos ao futuro? Vamos começar com a Daniela, vice-governadora de Santa Catarina, por favor. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa se reinventar, mais uma vez, né? E eu tenho certeza que as mulheres vão ter um papel fundamental para encontrar soluções criativas que somos, né? Com toda a criatividade que a mulher tem. Eu tenho certeza que vão ajudar a encontrar soluções para a gente sair dessa situação. Eu vejo que mais do que nunca a gente tem que investir em tecnologia, né? E em qualidade. Eu acredito que a gente não vai ver o mundo da mesma forma como a gente viu, né? E quando eu falo em agregar valor, isso vai ter muito de qualidade, as pessoas vão exigir cada vez mais qualidade nos produtos que a gente nos produtos que forem, enfim, criados, produzidos por todos nós. Eu acho que o principal vai ser tecnologia, vai ser cuidado, sanidade, né? A sanidade é uma coisa que a gente tem se preocupado muito aqui, já antes dessa situação toda que a gente está vivendo. E inovação. Acho que essa e sem perder a tradição. Acho que a agricultura tem muito disso, né? A gente corre sempre atrás da tecnologia de ponta, inovação, mas a gente é uma mistura de tradição também, né? Daquela que vai passando de pai para filho, agregado a conhecimento, enfim. Eu acho que ficaria em torno disso para ser bastante breve. Obrigado, Daniela. Mônica, eu sei que você fez pesquisas no passado sobre
expectativas de profissionais no mundo do agro. Como você veria agora, daqui para frente, Mônica, o que precisa ter um ser humano aí para ser bem-sucedido? João, a grande verdade que a gente tem é que tudo que nos trouxe até aqui, todas as respostas que a gente teve até aqui, seguramente elas não vão responder os problemas que a gente tem pela frente. Acho que isso é posto. Eu não saberia precisar, mas nesses 3 meses, o avanço que a gente teve aí no digital foi uma coisa impressionante. Talvez a gente tenha dado um salto aí de 10 anos, de 15 anos, eu não sei precisar. Mais do que isso, muita coisa que não podia ser feita em home office, à distância, hoje deram um jeito para tudo, tudo pode. Então, se a gente avaliar rapidamente, para a gente sair fortalecido, eu acho que a tônica que foi dita por todos aqui, a educação, primeiro, é primordial. Então, as mulheres, principalmente, que queiram estar aqui e não fazer parte só de estatística ou de cota, né? Nós temos aí o exemplo da Daniela extraordinário. Ela não é só uma cota na eleição, mas ela está eleita, ela está ocupando cargo. A gente tem Tereza nessa linha. Nós temos também a Ana Amélia Lemos, no Rio Grande do Sul, extraordinária senadora também, envolvida ao agro. Então, primeiro a educação, é você estar preparado até para evitar esse autoflagelo aí, né, que vocês bem colocaram, que é uma constante. E pensar, era digital, então não é mais a força, gente, não é mais a força bruta, nós estamos falando de jeito, de habilidade, de conhecimento. Então, nós estamos falando de quê? É da era digital, de tecnologia. Importantíssimo a gente trabalhar a questão do compartilhamento. O mundo mudou com o compartilhamento, né? Veja só o desastre que foi nos táxis, o Uber, o desastre que foi nos hotéis, o Airbnb. Quer dizer, tem 1000 outras coisas que estão à nossa frente, a gente nem sempre consegue palpar isso, né? E a coisa da economia circular. Então, hoje, tudo está muito interligado. Ou a gente aprende a se organizar, Feijão, participar disso, está disposto a despir, né, todos esses véus que a gente tem, trabalhar num planejamento conjunto, estratégico, puxando para a mesa, setor público, setor privado, governos, em qualquer esfera, e a gente tentar falar, gente, estamos todos dentro do mesmo barco, para quem gosta de navegação, do mesmo avião, para quem gosta da parte aérea, ou do mesmo seja lá o que for. Nós estamos juntos e a gente só vai conseguir seguir se a gente estiver junto. É espírito de equipe, espírito de nação, tá certo? Porque seguramente que vai ser pelo agro, vai. Se vai demorar mais ou menos tempo, é o que vai depender do nosso senso de educação aí. Muito bom, Mônica, obrigado. Glaucimar, competência. Eu acredito que muito do que a Mônica falou estaria dentro das minhas crenças mesmo, mas eu acredito que a gente tem alguns pilares aí que sejam importantes, como a parte de negócios sustentáveis. Eu acho que a atenção para as mudanças climáticas, para o relacionamento com o cliente, o aspecto de inovação, de diversidade e investimento social privado tem um papel agora muito importante nesse nosso caminhar. E algumas competências, Tejão, que eu vejo hoje como fundamentais, elas residem na educação, sem dúvida alguma, a gente teve exemplos claros da importância dela. Eu daria um pouco de luz também para a comunicação, como a comunicação ela tem sido importantíssima nas nossas relações agora remota. Eu acredito que a ousadia vai fazer parte do nosso dia a dia para criar novos movimentos. Não basta apenas a tecnologia ser um acelerador. Tem que ter inovação, tem que ter ousadia e tem que ter esse processo de flexibilidade, de como que a gente vai entender esse novo, para que gere muito claramente atitude. Eu acho que nós estamos falando aqui de uma transformação que exige atitude. E todo esse contexto buscando uma consciência cidadã, que eu acredito que nós estamos tanto necessitados de ter a consciência cidadã mais fidedigna às nossas crenças e à nossa potencialidade como nação. Muito bom. Fazer tuas as minhas palavras.
É exatamente isso. A gente tem, eu estou admitindo que essa coisa de sustentabilidade ela está incorporada, que a sanidade é aprimorada. Eu estou partindo desse patamar onde a gente tem protocolos reconhecidos, que o Brasil é parceiro seguro e daqui para frente, né? Mas é exatamente, concordo com você. E você tocou na palavra mágica. Nós temos um mestre aqui, né, no nosso campo superior esquerdo, que é a questão de imagem e comunicação. Eu acho que é isso que falta, tanto para fora quanto para dentro. Né? Então, faço minhas as suas, parabéns pela sua comunicação. Parabéns também, Daniela. Bom, eu vou retornar para um fechamento de cada uma de vocês, de um minutinho. E antes, fazendo aqui um decálogo, vocês falaram aqui 10 palavras, todas elas femininas. As 10. É a terra, a humanidade, a sustentabilidade, a liderança, a cooperação, a educação, a dignidade, a comunicação, a ousadia, a mulher. Para ficar em 10. 10 palavras, né, que tem aqui a força da alma feminina. E com essas 10 palavras, eu espero que o agronegócio, como a ministra tem enfatizado, tome juízo. E se tomar juízo, nós poderemos dobrar o tamanho do agribusiness brasileiro e, sem dúvida, ser a contribuição vital para a anticrise. Nós não podemos crescer doravante 2, 3, 4, nem 5. 5 é o mínimo. Nós temos que ter uma meta de crescer o país em faixas de 7, 8% doravante. Então, eu quero deixar para as palavras finais de você, vou deixar a nossa vice-governadora por fim e começaria com a palavra de despedida da Glaucimar, depois da Mônica, depois da Daniela. Glaucimar, sua despedida para esse... Muitas perguntas, infelizmente não deu tempo daqui de passarmos, mas fica aí a sua palavra de despedida desta live. Tá ótimo. Bom, primeiro, muito obrigada. Eu reforço o prazer enorme de estar podendo aprender e compartilhar algumas experiências. Eu acredito que para esse momento, e eu queria focar um pouco agora nesse nosso hoje, uma das nossas grandes responsabilidades, eu acredito que tem sido neutralizar as emoções negativas, fazer com que o terror, que é paralisante, se transforme pelo menos em medo, para que a gente tenha a saúde das pessoas preservada, o contato realmente de todos muito preservado, pensando nesse nosso amanhã, né? E aí o nosso desejo é que a gente tenha realmente sabedoria para conduzir os nossos próximos passos. Ainda nós estamos num momento que exige, né, muita reflexão, e com isso eu tenho muito claro que as pessoas elas precisam se libertar desses pensamentos sombrios que hoje realmente, infelizmente, têm aparecido com muita frequência. E deixar também o meu otimismo responsável de que são as pessoas que movimentam a economia, são as pessoas que movimentam o mundo, são as pessoas que movimentam a vida. Portanto, cabe a nós termos essa responsabilidade de transformação no momento atual e no momento que está por vir. E acredito que o grande ponto para que a gente consiga é pelo engajamento, pela flexibilidade, por uma visão com planejamento, com uma governança muito grande naquilo que nós estamos fazendo, porque o momento é de se reinventar. Eu acredito que a grande lição que o universo está dando é para que nós possamos parar, pensar e poder agir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, muito obrigado, Glaucimar. E mais 13 palavras femininas aí, a vida, a sabedoria, a governança, hein? Vai crescendo aí esse abecedário fêmeo. Mônica, por favor. Também quero agradecer, acho que a Glaucimar também foi muito feliz de novo na colocação dela. E vou pôr mais uma aí, viu, Tejão, que é a tolerância. Né? Acho que está faltando tolerância. Né? Está faltando, acho que, um pouco de tolerância, respeito. Vamos para a linha das masculinas também. Bom senso. Né? Isso não custa nada. Infelizmente, as pessoas se escondem atrás aí de mídias sociais, ficam muito heroínas, né? E saem falando um monte de coisa. Não é hora. Acho que é isso aí mesmo. É hora da gente perceber que tem muito pela frente,
tirar o pavor, sermos uma voz apaziguadora nesse mundo que a gente está vivendo e colocando as grandes oportunidades que tem pela frente. Gente, não foi a primeira crise e o que é pior, não será a última. O mundo globalizado é isso. A gente precisa repensar, precisa rever. As pessoas agora mudam os hábitos de consumo, a gente precisa ter isso muito mais claro, entender melhor, né? Just in time, just in case, mas aí a gente precisa se planejar. Então, eu acho que a grande questão é essa. Um momento bom, freio de arrumação, para a gente ter otimismo à frente, cautela, sabedoria, bom senso, se organizar e pé na tábua, porque tem espaço para todo mundo e para a gente conseguir, inclusive, resgatar essa massa humana enorme aí que está vivendo dias muito difíceis. Então, solidariedade, mais uma, Tejão, e vamos para frente, porque a gente tem aí uma série, né? Tá colocado não só hoje, mas de gente disposta e muito preparada para assumir esse e os outros desafios que temos pela frente. Saúde a todo mundo, um grande abraço e obrigado. Saúde, mais uma palavra feminina. Ei, Mônica! Saúde, sinônimo do novo agronegócio, saúde. Daniela, nossa vice-governadora, por favor, seu encerramento. Eu quero agradecer mais uma vez a alegria de estar aqui com vocês, ressaltar o grande privilégio que eu senti de estar no meio de pessoas tão ilustres, tão sábias e que têm feito um trabalho tão diferenciado pelo agronegócio. Faço minha também as palavras da Mônica, da Glaucimara, e eu acho que eu vou agregar mais algumas palavras femininas aí a essa coleção. Eu acredito muito na cooperação, né? Eu falei do cooperativismo, que é muito característico aqui em Santa Catarina também, mas a cooperação, a colaboração, nesse momento mais do que nunca vai ser necessário, e a Mônica falou muito bem que esse cooperativismo, essa cooperação tem que ser em todos os setores da sociedade, não só no agro, mas na política, na condução do Estado, e nesse enfrentamento que a gente vai ter que fazer para recuperar, né, o perdido, o pé na tábua, como ela disse, né? Eu acho, e também uma coisa que eu vejo, que eu gostei muito que vocês falaram, eu acho que é o momento de nós apagarmos ou deletarmos, amenizarmos esse terror todo e trabalharmos com responsabilidade, com cuidados, né, com a saúde individual, coletiva, com a sanidade dos nossos estados também, que é muito importante, tem sido uma batalha muito grande aqui para nós, para mantermos a nossa agroindústria de pé, trabalhando, né, evidentemente que com todos os critérios, com todos os cuidados necessários. Acho que a gente tem que focar na prevenção e de maneira alguma no terror. E, mais uma vez, falando que eu acredito que é a cooperação, é um novo tempo, né? Essa reinvenção é uma forma diferente de olhar o mundo, de olhar o outro, que com certeza a gente vai desenvolver cada vez mais diante dessa situação. E eu acho que é a forma mais tranquila, mais eficaz de se vencer essas dificuldades que nós estamos passando agora, é realmente conclamar toda a sociedade, a todos os setores, a todos os representantes da sociedade catarinense e brasileira, para que a gente realmente consiga achar soluções, botar esses cérebros abençoados que a gente tem aqui, pensar junto e criar soluções, reinventarmos um novo modelo, de repente, né? A gente tem vivido, como vocês falaram aqui, nunca se teve um avanço tão grande, né? Até o vovô, a vovó foram atrás de aprender a usar as mídias e tal, porque houve uma mudança realmente muito grande da forma como a gente operacionaliza o nosso trabalho, a nossa vida, enfim. Então, eu fecharia com isso. Acho que a cooperação, a união de esforços que vai fazer a gente crescer e desenvolver cada vez mais. Muito obrigada, saúde a todos, que Deus os abençoe. E foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Convido vocês todos também a visitarem Santa Catarina, assim que possível. Esse estado que tem muito de bom para oferecer também, muito a desenvolver. E tenho certeza que os senhores são uma inspiração também para que a gente encontre alternativas para melhorar o nosso estado aqui. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigado, vice-governadora Daniela, a Mônica, a Glaucimara, e eu vou chamando aqui
a Carol, que ela tem aqui um presente aqui de final do nosso encontro, sintetizando esse encontro espetacular, que eu acho que é um marco histórico de transformação. Fundamentos. O presente é resultado do futuro na capacitação. Vá ao futuro e comece a praticar, e não é mais o presente resultado do passado. Não reclama, realiza. Ou educa ou caduca. Essa é genial. Essa eu achei genial. Higienizar o autopreconceito. O autopreconceito é horrível e vitimização zero. E, sem dúvida, ou dobramos o tamanho do agribusiness brasileiro em 5 anos, ou nós vamos nos dobrar como país à crise. A saída brasileira para o crescimento do PIB é o dobrar o tamanho do agribusiness no seu sentido completo, né, Mônica? O seu sentido do comércio, da agroindústria, necessariamente, não é só da agropecuária, é o sentido completo da cadeia de agronegócio. E o Banco Mundial diz, temos sim oportunidade, porque muitos países vão segurar os seus alimentos e o Brasil tem condição, em todas as cadeias produtivas, de dobrar de tamanho e de melhorar na produtividade. Então, eu agradeço muito o bendito fruto aqui entre vocês, que honra, né? Que coisa genial, né? Os meus amigos homens, tudo enciumado, mas daqui eu estou, né? E eu queria convidar a Carol. Carol, onde você está, para fazer aqui o encerramento em nome do nosso congresso, e acho que você tem aí também uma coisa a oferecer, se não me engano, um sorteio. Carolina, where are you? Onde você está? Oi, Tejão, estou aqui com vocês. Tejão, muito obrigada por conduzir essa live de peso, foi incrível. Glaucimar, Mônica, Daniela, muito obrigada, foi maravilhoso passar essa manhã com vocês, foi enriquecedor, foi muito bom mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. Eu vou fazer um sorteio para 3 pessoas estarem com a gente no nosso novo formato de congresso, na nossa semana digital. E vamos lá. Deixa eu apertar aqui. A primeira ganhadora é a Adriana. Eu vou falar por e-mail, tá? A gente não consegue fazer o nome. É adriana.vergilio@informa.com. A segunda é a claudia.qualieri@bayer.com. E a terceira é marasfredo@terra.com.br. Parabéns, a gente vai entrar em contato com vocês e eu espero todas vocês na nossa semana digital. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, muito obrigada, foi um prazer. Tchau, obrigada, gente.